qual é a implicação, né, desse artigo? Então, agora não vamos falar de posto de combustível especificamente, vamos falar de quaisquer setores. Chegou 1º de julho, todos os ECFs em 1º de julho que contarem com 5 anos ou mais da primeira lacração, eles precisarão ser cessados de imediato. Então, essa é a regra que está colocada nesse artigo 27. Então, cada estabelecimento, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um estabelecimento com 3 ECFs. Hoje é dia 20 de maio. Hoje, um ECF conta com 6 anos, um ECF conta com 4 anos, um ECF conta com 1 ano de uso. Não de uso, da primeira lacração. Chegou 1º de julho, o que precisa acontecer? Aquele ECF que tem 6 anos, ele precisa ser cessado. Então, a partir de 1º de julho, nenhum equipamento com mais de 5 anos da lacração pode ser utilizado. Aí o segundo ECF de 4 anos, chegou 1º de julho, posso utilizar? Normalmente. Quando ele bater o prazo de 5 anos, nessa data ele precisa ser cessado e substituído. Aquele equipamento que conta com 1 ano, ele tem mais 4 anos de uso, sem problema nenhum. Bateu os 4 anos, ou melhor, chegou no 5º ano, aí ele precisa ser cessado e substituído ou pelo SAT ou pelo NFC. Um outro exemplo, digamos que o meu estabelecimento então tenha 3 ECFs, um com 6 anos, um com 7 anos, um com 8 anos. Chegou 1º de julho, os 3 equipamentos ECFs precisam ser cessados e já substituídos de cara, utilizados ou pelo SAT ou pelo NFC. Tá claro? Uma informação. A quantidade de ECFs que precisará ser cessada em 1º de julho. Nós fizemos o levantamento em nossos bancos de dados, é da ordem de 140 mil ECFs em todo o estado de São Paulo. Tá? Para evitar que todos esses equipamentos sejam cessados de uma vez só em 1º de julho, também será publicado um cronograma escalonando essa cessação de uso. Então, 1º de julho, 3 quinais deverão começar a cessação do ECF com mais de 5 anos. 1º de agosto, mais 5 quinais. 1º de setembro, mais tantas quinais, e 1º de outubro é a data final, o restante das quinais. Tá? Então, nós publicaremos essa lista, não tenho aqui, ela ainda não é pública, mas haverá um escalonamento e veja o quinai de cada estabelecimento, bateu aquela data, a partir daquela data, os ECFs com mais de 5 anos precisarão ser cessados. De qualquer maneira, a não autorização de novos ECFs já começa a valer a partir de 1º de julho. Então, 1º de julho, novos ECFs que não seja resultante de fusão, cisão e incorporação ou transferência entre filiais paulistas, esses ECFs, a partir de 1º de julho, não poderão mais ser autorizados. Pois não. Boa pergunta. Então, uma empresa, ela compra um SAT no mercado. Esse SAT precisa passar por lacração ou não? Não precisa. O SAT adquirido no mercado, ele já é blindado, O que ele precisa ser feito com esse equipamento SAT? Apenas a ativação do equipamento junto à Secretaria da Fazenda. Isso pode ser feito pelo próprio contribuinte, diretamente na internet, sem necessidade de ter auxílio. O procedimento realmente é fácil, é desenhado para isso, ao menos, né? E o próprio contribuinte pode fazer a vinculação do equipamento na internet e receber gratuitamente o certificado digital. Ok? Gente, pois não. Aí as perguntas, ficou um pouco confuso para mim a questão de quem está obrigado a começar a partir de 1º de julho. Será aquele que tem um ECF mais de 5 anos ou tem um valor... Assim, o que vai prevalecer? Como é que é a questão do valor? Eu não entendi Que, se não me engano, você disse que os primeiros terão um faturamento acima de 100 mil reais. Certo. Tá bom. Então vamos lá, vamos esclarecer isso. Começa a obrigatoriedade para quem hoje tem ECF. Tá? Então, quem hoje tem ECF precisa ver se esse ECF tem mais de 5 anos ou menos. Se tem menos, continua usando. Se tem mais, esse precisa ser cessado e substituído pelo SAT. Então, é uma hipótese. Aquele cronograma ali do inciso 2 é um cronograma que vale a partir do ano que vem para quem não usa ECF. Então, vamos lá, o meu estabelecimento, ele fatura abaixo de 120 mil reais, tá? Uma pequena empresa. Digamos que eu fature lá, vamos lá, 90 mil reais. O que eu tenho que emitir? ECF? Não. Eu emito aquela nota pequena, modelo 2. 1º de julho passou. O que afeta para mim? Nada. 1º de janeiro de 2016, o que afeta para mim? Nada, porque eu faturo abaixo de 100 mil reais. 1º de janeiro de 2017, se eu faturei acima de 80 mil reais
em 2016, aí eu não posso mais emitir aquela nota em papel, modelo 2, e passo a substituir para o SAT. Até que aconteça isso, aquele estabelecimento pequeno não tem obrigatoriedade nenhuma. Tá? Mas vamos voltar para quem tem o SF. Então, eu uso lá o SF. Preciso ver o prazo deles. Mais de 5 anos da primeira lacração substituo, menos 5 anos continuo usando normalmente. Vamos dar um outro exemplo. Digamos que o meu estabelecimento, eu tenho 2 caixas, os 2 com SFs. Um com 2 anos, um com 6 anos. Mas eu tenho um SF que eu tinha comprado nesse ano, de backup, e que tem lá, portanto, menos de 1 ano de uso. Aí chegou 1º de julho, ou agora, aquele SF com 6 anos, eu desativo ele, eu tiro ele daquele caixa. Substituo por esse SF que tem menos de 1 ano. Não tem problema nenhum. Continuo usando o SF, um com 2 anos, outro com menos de 1 ano, até que eles venham a ter os 5 anos de uso, e aí sim, eles precisam ser cessados. Tá claro? Outra regra, então, apenas para reforçar. Aí, novos estabelecimentos. Então, eu tenho um estabelecimento, já eu tenho minha empresa, com uma filial, por exemplo, 2 filiais, e aí, a partir de 1º de julho, por exemplo, em agosto, eu crio uma outra filial, um outro estabelecimento. A empresa é uma empresa de um porte médio, tem faturamento acima de R$100.000, então eu já sei que ela deveria usar o ECF. Aquele estabelecimento novo, que foi criado ali em agosto, setembro, por exemplo, ele não vai poder, aí sim, autorizar um ECF, nem receber ECFs em transferência das suas filiais. Aquele estabelecimento novo, então aí, dali em diante, ele precisa usar o SAT ou a NFC. Tá claro? Vários casos têm ECF que já vai vencer, tem outros já vencidos. Eu quero colocar tudo o SAT, mesmo com aqueles não vencidos. Faz a cessação deles e já troca de imediato. 2 informações importantes, aproveitando a tua pergunta, Marcel, muito pertinente. O primeiro comentário é o seguinte: bom, o estabelecimento ele pode ter a seguinte dúvida: como é que eu vou saber se o ECF ele tem mais de 5 anos ou não a partir da primeira lacração? Ou quais ECFs, se é um estabelecimento que tem diversos ECFs, como é que eu vou saber quais ECFs eu preciso cessar a partir de 1º de julho? Em tese, aquele atestado de intervenção, aquele papel que foi entregue 5 anos atrás, mais talvez, é o papel que indicaria isso. Talvez não seja mais tão fácil o estabelecimento ter aquela informação. A Secretaria, então, vai disponibilizar uma consulta no posto fiscal eletrônico. Os senhores entram no posto fiscal eletrônico, fazem o seu acesso, login senha ou certificado digital, coloca o CNPJ do seu estabelecimento e a Secretaria vai informar para o estabelecimento todos os ECFs que aquele estabelecimento possui ativo e o prazo que consta na nossa base de dados de cada ECF. Aqueles prazos com mais de 5 anos, aí fica claro o número de série que precisará ser cessado e os demais fica claro também até quando o estabelecimento poderá usar para que comece a fazer a cessação. Tá? É um serviço que vai ser disponibilizado agora no mês de junho, tá? Nós estamos finalizando o desenvolvimento, mas estará à disposição dos senhores contribuintes.